Henker que vive duas vezes, capítulo 438. Estabelecimento do clã, 2. Embora tenha havido uma comoção na torre sobre o retorno de Heavenwing e Artia, a aldeia da tribo de um chifre estava tão calma como sempre, como se estivessem em um mundo completamente diferente. Houve apenas uma mudança. Os aldeões ficaram hipnotizados ao ver o rosto de Yon-Woo sem a máscara. Ele é bonito sem máscara. Você esqueceu o que eu disse? Ele é irmão gêmeo de Heavenwing, então é claro que ele é bonito. Droga, achei que ele estava usando a máscara para esconder a cara feia. Ele estava nos enganando. Aquele vigarista estava nos enganando esse tempo todo. Parece que ele ficou mais forte. Ele pode até ser páreo para o rei. Eu quero ir com ele. Não posso? Ei, entrem na fila, seus idiotas. Eu sou o primeiro. Do que você está falando? Eu liguei para você. Ah, está tão alto. Só porque a tribo de um chifre não tinha muitas trocas com o mundo exterior. Isso não significava que eles estavam completamente desinteressados nas coisas que aconteciam lá. Eles tinham uma ideia geral da situação da torre e obviamente também ouviram coisas sobre Yon-Woo. Além disso, Edora já havia dito aos membros da tribo que Yon-Woo não era o verdadeiro Heavenwing, mas seu irmão gêmeo. Ninguém ficou confuso com a situação e, em vez disso, sentiram um desejo mais forte de lutar. Não importava se Yon-Woo era ou não o verdadeiro Heavenwing. O que importava era que ele havia sido colocado no mesmo nível do rei deles. Isso não significava que eles acreditavam que Yon-Woo era realmente igual ao rei marcial, mas certamente ele tinha algumas habilidades. Como os membros da tribo eram loucos por luta, honra e orgulho, ficaram tentados a lutar contra Yon-Woo novamente. Yon-Woo não disse nada. Mas os membros da tribo já estavam montando uma fila de nomes de pessoas para treinar com ele. Os que estavam no final da lista estavam apostando em quantas vitórias Yon-Woo conquistaria e quão poderosas eram suas verdadeiras habilidades. Se Yon-Woo rejeitasse a oferta de treinar, eles estavam prontos para atacá-lo. Entrem na fila, idiotas. Em meio ao caos, o ancião-chefe deu as boas-vindas a Yon-Woo calorosamente. Muito tempo sem ver. Já faz um tempo, senhor. Ouvi dizer que você tirou a máscara. Você é mais bonito do que eu esperava. Obrigado. Então, ele parou e olhou para Yon-Woo enquanto empurrava os óculos para cima. Seus olhos brilhavam com uma profunda competitividade. Yon-Woo era tão poderoso agora que, embora fosse relativamente calmo e razoável para um membro da tribo de um chifre, ele também não conseguia conter sua excitação. Por quais experiências Yon-Woo passou? Em quais campos de batalha ele lutou e quantas vezes ele esteve à beira da morte para se tornar tão forte? O ancião-chefe viu nos olhos de Yon-Woo um olhar que só pertencia àqueles que haviam superado a ameaça de morte muitas vezes. Foi o olhar de alguém que teve experiências tão profundas que outros tiveram dificuldade em se aproximar delas. Apenas o ancião-chefe e alguns outros da tribo de um chifre, a geração que experimentou a Grande Guerra, tinham essa aparência. Ele queria perguntar a Yon-Woo o que ele havia passado e estava disposto a esperar até mais tarde se Yon-Woo não pudesse fazer isso agora. Ei, o ancião-chefe está tentando furar a fila. Entre na fila, senhor. Vaia, as pessoas no poder deveriam sumir, Bu. Seus idiotas. Ele olhou para os barulhentos membros da tribo e suspirou, abrindo caminho para Yon-Woo. Parecia que ele teria que esperar muito tempo se quisesse treinar com Yon-Woo. A outra opção era afastar todos eles com sua força. Ah, certo. A propósito, Sasha está bem. Ela sente sua falta. Yon-Woo estava prestes a passar pelo ancião-chefe quando ele fez uma pausa. O relógio de bolso tremia no bolso da camisa. O RRRNG. Ele reagiu assim que ouviu o nome da filha. Na verdade, esta foi a razão pela qual Yon-Woo não foi direto para a tribo de um chifre depois que seus negócios no Tártaro terminaram. Ele não tinha cara de ver Sasha e Ananta. No entanto, ele não poderia evitar isso para sempre, então voltou. Ainda assim, ele se sentia pesado. Bran apertou o ombro de Yon-Woo, como se dissesse que estava tudo bem. Yon-Woo olhou para ele por um momento e acenou com a cabeça solenemente. Ele se virou para o centro da aldeia. Antes de levar Fante embora, ele precisava primeiro cumprimentar seu professor. Mas, como você ousa? Nunca. Por cima do meu cadáver. O rei marcial rolou no chão em frente à residência do chefe da tribo com uma toalha enrolada na cabeça. Edora olhou para o lado envergonhada, fingindo não notar o pai. O que você está fazendo, senhor? Yon-Woo olhou para o rei marcial com uma expressão chocada. O rei marcial continuou a rolar no chão como uma criança fazendo birra e gritou. Minha filha está fora dos limites. Como você ousa tentar tirar minha preciosa filha de mim? É melhor você passar por mim primeiro. Eu vim por Fante. Você não veio atrás dela? O rei marcial deu um pulo. Yon-Woo suspirou. Sim, você entendeu errado, senhor. Que pena, sempre quis agir como um pai impedindo seu futuro genro de levar sua filha. O rei marcial franziu a testa e virou-se para Edora. O que você tem feito todo esse tempo? Você não conseguiu nem amarrá-lo. Pai, Edora gritou, com o rosto vermelho. O rei marcial tapou os ouvidos com os dedos e balançou a cabeça. Então, ele olhou para Yon-Woo ansiosamente, como se de repente tivesse um mau pressentimento. Discípulo, é possível que você não esteja interessado em Edora, mas esteja interessado em P. Que tipo de bobagem você está falando, pai?
É isso, uau, isso é um alívio. A orientação sexual é uma questão pessoal. Mas eu esperava que meu filho e discípulo fosse hétero. Por favor, cale a boca, por favor. O rosto corado de Edora se transformou em uma cor vermelha flamejante. O rei marcial continuou a tapar os ouvidos descaradamente. Ok, sua maldita criança. Nossa, quem você acha que faz barulho tão alto? HM. Hahaha, querida, claro que não. Você acha que eu diria isso sobre você? O rei marcial pediu licença em pânico. Ele claramente recebeu uma mensagem do médium psíquico, que os estava observando. Com a morte da rainha do verão, o rei marcial era considerado a entidade mais poderosa da torre, além de Alforone, mas ele não passava de um fraco para sua família. Opa, sim, claro, senhora. Sim, senhora, sim, eu entregarei a mensagem, senhora. Estou sendo sarcástico? Nunca, sem chance. Sim, senhora, vou ver você mais tarde. O rei marcial rapidamente deu desculpas e suspirou. Então, ele balançou a cabeça com uma expressão exausta e rapidamente voltou ao seu estado travesso. Então, vocês já fizeram o diptido da... A mãe disse isso? Sim, e ouvi muita bronca para não mexer na vida amorosa da minha filha. Eu vejo, então essa é a situação. Hahaha, você deveria ter dito alguma coisa. Não há necessidade de ser tímido. Hahaha. Ah, mãe. Hahaha, bahaha. Pare de rir. Bahahaha. Era por isso que ela não queria que seu pai descobrisse. Edora esfregou as têmporas. Ela esperava que sua mãe soubesse, já que ela cuidava de tudo. Mas não achava que sua mãe contaria a seu pai sorrateiro. O desejo da minha filha finalmente se realizou. Dinheiro. Edora puxou o mal divino até a metade. Se ele continuasse, ela iria lutar com ele. Ok, eu vou parar. PF. O rosto radiante do rei marcial não mostrou nenhum sinal de voltar ao normal. Então, ele ergueu as sobrancelhas para os dois. Certo, Edora? Deu uma passada no Spirit Pond antes de sair. Por quê? O que seu maldito pai estava fazendo desta vez? Edora olhou para ele com desconfiança. O sorriso do rei marcial se alargou. Eu pareço uma pessoa má que sempre prega peças em você? Você deveria parar de fingir o contrário. Hehe, Mutar, isso é verdade, mas é o pedido da sua mãe que você passe pelo Lago dos Espíritos. Por quê? Ela diz que é hora de abrir a espada Yang e iniciar a conexão espiritual. O rosto de Edora endureceu. A conexão espiritual, já? Parece que sua mãe viu alguma coisa. O momento também parece certo. Edora olhou para Yon-Woo por um momento como se tivesse percebido algo. O que é? Está tudo bem. Não havia nada sobre a conexão espiritual no diário, então Yon-Woo não conseguia pensar em perguntar mais nada. Edora sorriu irônica e balançou a cabeça. Então, ela se voltou para o rei marcial. Ela parecia ter se preparado para alguma coisa. Ok, posso ir agora, certo? O rei marcial assentiu. Edora suspirou e disse a Yon-Woo: voltarei em breve, então você deve encontrar Fante primeiro. Eu vou, não sei o que é, mas espero que corra bem. Yon-Woo não perguntou onde ficava o lago espiritual nem descobriu mais sobre a conexão espiritual. Parecia estar relacionado à mãe de Edora, a médium psíquica, e não a algo em que ele deveria estar envolvido. A expressão determinada de Edora lhe dizia que não seria uma tarefa fácil, e tudo o que ele podia fazer era encorajá-la. Edora sorriu, parecendo mais à vontade, e se virou. Quando restaram apenas Yon-Woo e o rei marcial sorriu e olhou para Yon-Woo. Você parece mais humano agora. Seus caninos apareceram entre os lábios entreabertos. A atmosfera ao seu redor também mudou instantaneamente. Ele parecia uma fera que queria brincar com uma presa divertida. Hora de dar uma olhada. Eu tenho algo para fazer. Receberei seus ensinamentos mais tarde. Yon-Woo tentou sair dessa, sentindo-se repentinamente ansioso. Hehe, você está dizendo que tem dignidade agora que é um líder? Isso é bom. Os olhos do rei marcial brilharam. Mas não será fácil. Yon-Woo imediatamente puxou a baioneta mágica e a adaga de Karshina. As explosões logo se seguiram. Bum! Arg! Aquele maldito chefe cortou a fila de novo. Caramba, essa personalidade. O chefe e Caim estão brigando. Caramba, todos, apenas observem. As explosões de Yon-Woo e os confrontos do rei marcial se espalharam instantaneamente além de sua residência para o resto da vila. As chamas vermelhas que se seguiram foram tão fortes que ameaçaram queimar toda a aldeia. Mas os membros da tribo não se preocuparam, como se estivessem apenas olhando para uma fogueira. Não era algo que iria afetá-los, e eles acreditavam que as barreiras ao redor da aldeia evitariam qualquer dano. Mesmo que algumas casas desabassem, isso acontecia com tanta frequência que ninguém se preocupava com isso. No entanto, eles estavam realmente irritados com alguma coisa. Embora a ordem dos combatentes contra Yon-Woo já tivesse sido decidida, o rei marcial havia furado a fila. Bum, GRR, rumo. No entanto, Yon-Woo não teve tempo para se preocupar com essas coisas. Em meio às chamas vermelhas, ele não podia prever de onde viriam os socos e chutes do rei marcial, embora ele tivesse ativado tanto seus olhos dourados ardentes quanto os olhos do filósofo. Vimalacitra assiste divertido. Cernunnos observa você e seu professor. Estou desapontado se isso for tudo para você, querido discípulo. Rasgando facilmente a tempestade de chamas da onda de fogo, o rosto sorridente e frio do rei marcial apareceu.
Seus olhos estavam escuros apesar de seu sorriso. Se isso fosse o melhor que Yong-woo poderia fazer, apesar de ser considerado um dos 9 reis, o rei marcial não o deixaria em paz. Especialmente porque isso significava que Yong-woo havia se vingado muito precipitadamente. O rei marcial não ficou surpreso com o rosto de Yong-woo, o que significava que ele já havia adivinhado sua identidade ou percebido isso. Seu pressentimento provavelmente estava quase próximo da precognição. Yong-woo estava grato porque o rei marcial o estava tratando da mesma forma. No entanto, ele se lembrou de como o rei marcial rejeitou categoricamente o pedido de seu irmão, então sentiu um pouco de ressentimento. De repente, ocorreu-lhe como seria gratificante dar um único tapa no rosto de seu professor. Asas do céu. Yong-woo abriu a ala da morte e a ala da luta sem qualquer hesitação. A contagem regressiva começou e vários poderes se concentraram nele. O poder do trono da morte começou a despertar. Sim, agora será ótimo dar um soco em você. Fiquei frustrado porque não pude fazer isso na frente da minha filha. O rei marcial sorriu com os dentes à mostra como se finalmente estivesse satisfeito e balançou os punhos. Num instante, uma poderosa tempestade se agitou ao redor deles. Foi o poder que destruiu Kuran com um único soco. Colidir. Uau! O discípulo quer dar um soco na cara do professor e o professor quer bater no discípulo? Como vocês dois podem ser tão parecidos? Como esperado do professor de King Temper. Então isso deveria fazer dele o temperamento imperador? Ou talvez até mesmo o temperamento divino. A voz de Shannon soou, cheia de alegria. É um confronto final entre God Temper e King Temper. É uma festa. Uma grande festa.